Bom dia, tá começando mais um episódio da Lolere, seu podcast jurídico direto, prático e sem juridiquês. Eu sou o Victor. E eu sou a Gisele. Bom dia. No giro jurídico de hoje, o STF afasta as receitas próprias do Ministério Público da União do teto do arcabouço fiscal, Edson Fachin quer unificar os julgamentos sobre o marco temporal, o Tribunal de Justiça de São Paulo derruba um novo modelo de IPTU em Bragança Paulista e o TST prepara tese sobre uberização e pejotização. No destaque Lolerer, a troca na presidência da segunda turma do STF pode mudar o ritmo do caso Banco Master, com Luiz Fux assumindo o posto hoje ocupado por Gilmar Mendes. E na coluna LL Insights, os limites jurídicos para empresas, bares e influenciadores aproveitarem o clima da Copa do Mundo sem usar indevidamente a marca da FIFA. Muito bem, bora então para mais um episódio e fiquem ligados até o final que nós vamos ler os comentários de vocês e falar a questão do bolão que a gente trouxe no episódio de segunda-feira. Então peguem um café, coloquem um fone e vamos entender como essas decisões estão movimentando o direito no Brasil e no mundo. E olha, se você é ouvinte nosso, busca obras atualizadas para prática jurídica, OAB ou concurso público, a Editora Foco tem um catálogo completo com os principais títulos do direito. E nessa sexta-feira, a Lolere recebe um dos grandes autores da Editora Foco no evento A Nova Fronteira do Planejamento Sucessório, Gladstone Mamed, referência nacional em planejamento patrimonial e sucessório. E tem sorteio, hein, pessoal? Vamos presentear um ouvinte com um exemplar do curso de Direito Constitucional, edição de 2026. E para participar é fácil, é só comentar aqui embaixo, eu quero, que você já vai estar concorrendo. Terça-feira que vem, a gente anuncia o ganhador ou ganhadora. Boa sorte para vocês. E vamos começar o episódio com um giro jurídico. O STF decidiu por unanimidade que as receitas próprias do Ministério Público da União não se submetem ao teto de gastos do arcabouço fiscal, previsto na Lei Complementar 200 de 2023. A ação foi proposta pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que pediu a extensão ao MPU do entendimento já aplicado às receitas próprias do Judiciário. O relator, ministro Alexandre de Moraes, confirmou a liminar concedida em janeiro e também afastou do limite os recursos obtidos por convênios e contratos destinados ao custeio de atividades específicas. O MPU reúne os Ministérios Públicos Federal, do Trabalho, Militar e do Distrito Federal e obtém receitas, entre outras fontes, com aluguéis, multas, juros contratuais, indenizações ao patrimônio público e inscrições em concursos. Para Moraes, represar esses recursos comprometeria a autonomia constitucional do Ministério Público e sua capacidade de custear atividades vinculadas a finalidades próprias. O presidente do STF, ministro Edson Fachin, propôs que todas as ações sobre o marco temporal das terras indígenas sejam julgadas em conjunto com retomada prevista para agosto, após o recesso do Judiciário. Fachin paralisou recursos nas ações relatadas por Gilmar Mendes para buscar uma posição uniforme da Corte, especialmente sobre os critérios de indenização a proprietários de terras. O tema envolve o recurso sobre a comunidade Choquelang, em que o Supremo afastou a exigência de comprovação de ocupação da área em 1988, e as ações contra a Lei 14.701 de 2023, editada pelo Congresso para restabelecer o marco temporal. Nas ações relatadas por Gilmar, os critérios de indenização são mais flexíveis, o que preocupa o governo e movimentos indígenas pelos custos e possíveis impactos nas demarcações. A posição do ministro Cristiano Zanin, favorável ao critério mais restrito, reforçou a iniciativa de Fachin para buscar consenso. O órgão especial do TJSP declarou inconstitucional, por unanimidade, o Decreto Municipal 4.612 de 2024, de Bragança Paulista, que atualizou a planta genérica de valores usada no cálculo do IPTU com base nas mudanças da reforma tributária. O tribunal entendeu que o problema não estava na metodologia adotada, mas na falta de autorização legal válida para que o Executivo estabelecesse a nova PGV por decreto, depois que a Lei Complementar 992 de 2024 foi revogada pela Lei Complementar 1001 de 2025. Esta última também foi mantida pelo tribunal, reestabeleceu a sistemática da planta de valores prevista na legislação de 1998. O relator, desembargador Ademir Benedito, reconheceu a necessidade de atualização dos valores imobiliários, mas afirmou que os elementos centrais
percentuais da tributação devem ser definidos por lei. A prefeitura informou que recorrerá e destacou que a decisão ainda não produz efeitos imediatos porque o acórdão não foi publicado. A ministra Morgana de Almeida, do TST, afirmou que o tribunal deve fixar teses vinculantes para orientar em todo o país conflitos ligados às novas formas de trabalho, como a uberização e a pejotização. Em entrevista durante o lançamento do Anuário da Justiça Brasil 2026, ela destacou que as transformações tecnológicas, sociais e econômicas já impactam a justiça do trabalho, mas ainda exigem respostas mais firmes das cortes superiores. A ministra ressaltou que o STF tem a última palavra em matéria constitucional. Morgana também comentou a proposta de mudança da escala 6x1 para 5x2, afirmando que uma eventual alteração no artigo 7º da Constituição teria impacto relevante para empresas, trabalhadores e o próprio judiciário, especialmente pela previsão de 2 dias de descanso semanal remunerado. E vamos então com o destaque Loléria. A mudança na presidência da segunda turma do STF, prevista para agosto, pode alterar o ritmo do caso Banco Master. Pelo rodízio anual do regimento interno, Luiz Fux assumirá o comando do colegiado no lugar de Gilmar Mendes e ficará no posto até agosto de 2027. A composição da turma não muda, mas a presidência controla a pauta e o andamento dos processos, inclusive após pedidos de vista. Interlocutores de Fux indicam que ele deve buscar maior velocidade nas ações relacionadas à instituição controlada por Daniel Vorcaro. A troca é relevante porque Gilmar Mendes tem sido crítico à condução do inquérito relatado por André Mendonça. Gilmar questionou prisões preventivas e comparou métodos usados no caso a tristes reminiscências da Lava Jato. Com Fux na presidência, a expectativa é de uma pauta mais alinhada à condução do relator. Para o criminalista Guilherme Alonso, um eventual alinhamento metodológico entre Fux e Mendonça pode acelerar os julgamentos, mas ele ressalva que o resultado das decisões depende do colegiado inteiro, não apenas de quem preside a turma. A importância da pauta apareceu no dia 16, quando Gilmar levou à análise a situação de Henrique e Felipe Vorcaro, pai e primo do ex-banqueiro. Mendonça reagiu levantando o sigilo de relatórios da Polícia Federal, que, segundo ele, apontariam fraude financeira de grandes proporções. Alonso observa que documentos técnicos e informações obtidas por quebra de sigilo precisam ser disponibilizados à defesa com tempo suficiente para a preparação, sob risco de afetar a ampla defesa e o contraditório. Ele também ressalta que a prisão preventiva dele deve cumprir requisitos legais e não pode ser usada como instrumento de pressão por colaboração premiada. A constitucionalista Vera Chemin avalia que Fux deve conduzir a pauta em foco técnico, evitando julgamentos de última hora e reduzindo espaço para recursos protelatórios. A dinâmica da turma é ainda mais sensível, porque Dias Toffoli se declarou suspeito. Restam aptos a votar Gilmar Mendes, André Mendonça, Luiz Fux e Cássio Nunes Marques. Em matéria criminal, empate favorece a defesa, mas Nunes Marques tem acompanhado Mendonça e Fux na manutenção das medidas cautelares, formando o placar de 3-1 contra os interesses do Grupo Master. Para Guilherme Alonso, a mudança pode sinalizar maior rigor no tratamento de crimes financeiros de grande porte. O resultado concreto, porém, seguirá dependendo da pauta, da relatoria e dos votos do colegiado. E vamos agora com a coluna do LL Insights, o espaço de análises do portal Loléria. E a de hoje é assinada por Ana Clara Baggio Violada, advogada com atuação em direito das famílias, negocial e digital. Com a Copa do Mundo em andamento, empresas, bares, lojas e influenciadores entram no clima do torneio com promoções, eventos e conteúdo nas redes. Isso é legítimo até o momento em que a campanha passa a sugerir um vínculo inexistente com a FIFA, a competição ou seus patrocinadores. A Copa do Mundo é um ativo econômico protegido por propriedade intelectual. Por isso, o uso comercial de sinais oficiais depende de autorização. A proteção alcança o emblema, o troféu, mascotes, slogans, logotipos da cidade sede, tipografia oficial e expressões como FIFA World Cup e Copa do Mundo da FIFA 26. No Brasil, esses ativos são protegidos pelos registros da FIFA no INPE, inclusive marcas de alto renome. Não há, para a Copa de 2026,
leis uma lei da Copa específica como a que vigorou em 2014, mas a ausência dessa norma não elimina a proteção, que decorre dos registros de marca e das regras gerais de propriedade intelectual. As cores verde e amarela, a temática do futebol e a figura genérica do torcedor permanecem livres. Uma loja pode decorar um ambiente, falar de futebol ou anunciar programação para os jogos. O problema começa quando usa o troféu, emblemas, mascotes ou expressões oficiais para promover produtos, serviços ou eventos, ou criar a impressão de patrocínio, licença ou parceria com a FIFA. A mesma lógica vale para as redes sociais. Uma postagem feita por empresa ou influenciador é comunicação comercial quando divulga produto, evento ou oferta. Assim, usar hashtags oficiais, repostar vídeos e artes da FIFA em perfil comercial ou publicar uma publicidade que sugira parceria com o torneio pode caracterizar a exploração indevida. Comentar e celebrar a Copa é livre. Usar seus ativos para vender exige autorização. Essa tentativa de capturar a visibilidade do evento sem ser patrocinador é chamada de marketing de emboscada. A Lei Geral do Esporte prevê a emboscada por associação, quando uma marca sugere vínculo oficial inexistente, e a emboscada por intrusão, quando há exposição de marca não autorizada no evento, em seu entorno ou durante transmissões. As condutas podem configurar crime com pena de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Bares e restaurantes também devem observar os direitos de transmissão, principalmente quando houver cobrança de entrada ou consumação mínima vinculada à exibição dos jogos. Divulgar uma noite de futebol é diferente de anunciar um evento oficial da Copa, com símbolos e expressões protegidos. Empresas e criadores podem aproveitar o clima do Mundial com criatividade, falando de futebol, torcida e encontros. O limite está na apropriação de ativos oficiais ou na sugestão de associação comercial inexistente. E esse texto é um exemplo do que publicamos no LL Insight. Se você é advogado e tem uma leitura própria sobre o que está acontecendo no direito, envie sua análise ou tese pelo link da descrição. Muito bem, chegamos ao fim de mais um episódio e eu tenho que falar pra vocês que eu e a Gi estamos numa situação complicada aqui nesse momento, porque nós estamos gravando esse episódio antes do jogo de segunda-feira, pessoal, então nós não sabemos se o Brasil ganhou ou perdeu. Vitor, eu mantenho minha esperança vestida aqui já com a camisa do Brasil que ele ganhou, então amanhã vamos estar felizes comentando aqui no podcast. Pois é, então assim, aproveitando um segredo de bastidor que muitos programas costumam fazer nesse caso, é gravar uma versão onde o Brasil ganhou e uma versão onde o Brasil perdeu. Bom, nós não vamos fazer isso na quarta-feira, né? Querendo ou não, a gente tá de volta e aí vamos poder de fato ficar tristes ou felizes. Sobre o resultado do bolão, a gente vai destacar o comentário igual da última vez e responder o comentário da pessoa que foi a ganhadora, não é, Gisele? Isso, Vitor. E lembrando, pessoal, que quem comentar mais cedo o resultado certinho do jogo é quem vai ganhar. Então é isso, aproveitem também para se inscreverem na nossa newsletter jurídica, ela é gratuita e o link tá aqui na descrição. Todos os dias vai chegar lá no seu e-mail muitas outras notícias a respeito do mundo jurídico para você se manter ainda mais informado. Aproveita para seguir o programa no seu agregador de podcast favorito, avaliar com 5 estrelas e compartilhar lá nos seus stories. Por hoje é isso, obrigada a você que ouviu a gente até aqui e até amanhã.